Olá pessoal, eu sou o tarólogo Júlio César aqui de Curitiba, no Paraná, e queria utilizar esse veículo através desse vídeo para que a gente pudesse conversar um pouco a respeito de tarô, a respeito de artes oraculares e para que eu pudesse também dividir com vocês a minha experiência como tarólogo ao longo de 27 anos de um trabalho desenvolvido aqui na região de Curitiba, no Paraná. Eu quero compartilhar com vocês não só a minha experiência como tarólogo, mas também a minha experiência como orientador. O ofício de tarólogo, o ofício de cartomante, ele é uma função que você desenvolve de muita responsabilidade. Ser tarólogo, ser cartomante não é uma brincadeira. Ser cartomante implica em você ter muito comprometimento com o estudo, principalmente. Significa você ter um comprometimento muito claro e muito direto com o seu consulente ou com a pessoa que vem até você para consultar as cartas. E nesse contexto de orientação é que nós vamos trabalhar o objeto desse vídeo, no qual eu apresento para vocês um pouco da minha experiência. Eu vou falar um pouco sobre ética dentro da cartomancia, dentro do tarô. Eu vou falar um pouco sobre os 22 arcanos maiores do tarô Rider-Waite, que é o tarô que eu utilizo para leitura junto aos meus clientes, aos consulentes que me procuram. E a gente vai ver um pouco a respeito desses arcanos de uma forma lúdica, de uma forma até em certo ponto de iniciação. Tá? A gente não vai se aprofundar muito, porque esse é o primeiro vídeo que nós estamos desenvolvendo nessa parceria do Olho Místico Tarô, que é a marca que eu desenvolvo dentro desse meu trajeto dentro da cartomancia. olhomístico.xpg.com.br é o meu site, e nessa parceria com Aprendizes do Tarô eu pretendo passar um pouco da minha experiência para vocês dentro do meu histórico com a cartomancia. Espero que vocês gostem. Eu vou partir do princípio, dentro dessa nossa conversa, de que todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo estão partindo do princípio que todos têm um nível de conhecimento equalizado. Ou seja, eu não vou considerar dentro desse nosso objeto de estudo aqueles que têm um conhecimento mais avançado. Eu não vou considerar aquelas pessoas que têm um conhecimento básico e não vou considerar as pessoas que têm um conhecimento intermediário sobre tarô ou cartomancia. O que eu vou considerar dentro desse vídeo? Eu vou considerar que todos nós somos aprendizes, todos nós temos que aprender alguma coisa todos os dias. Eu, dentro dessa minha história de 27 anos dentro do tarô, continuo aprendendo todos os dias. Então, antes de sermos professores, antes de dizermos que nós temos um conhecimento avançado, nós, antes de tudo, temos que nos vestir do espírito da aprendizagem. Esse espírito implica em, muitas vezes, abrirmos mão daquilo que já conhecemos e nos lançarmos dentro de um universo onde tudo parece novo, ou que algumas considerações que nunca haviam sido feitas sobre esse ou aquele arcano, sobre essa ou aquela carta, de repente abrem um novo universo. É nesse sentido que eu digo que eu não vou considerar dentro desse nosso primeiro vídeo, dentro dessa nossa primeira conversa, a questão de conhecimento individual do grupo, ou de membros do grupo, né? Eu não vou considerar que algumas pessoas saibam mais, outras saibam menos, que eu estou falando a respeito de quase 3 décadas de trabalho e por esse motivo eu saiba mais ou menos. Eu acredito que todos os dias eu estou aprendendo, e é essa a primeira mensagem que eu passo para você que está começando a aprender tarô, para você que já tem um nível intermediário de conhecimento dentro dos arcanos menores e maiores, ou você que já tem um conhecimento avançado, para você que já está no nível de junção de conhecimentos, como por exemplo a cabala, a astrologia e outras ferramentas que alguns tarólogos também juntam dentro desse contexto para fazer essa junção de conhecimentos. Uma coisa sempre vai, de alguma forma, complementar a outra, mas nem sempre você tem que ir por um caminho que às vezes destoe do fundamento taromântico ou tarológico do baralho. Muita gente coloca astrologia antes do tarô. Muita gente joga um arcano maior, por exemplo, e já liga isso à astrologia. No meu método de trabalho eu não trabalho dessa forma. Eu sempre vou pelo fundamento do tarô, eu sempre vou pela base, pelas raízes daquilo que nós temos como cultura oracular dentro dos aspectos principais do tarô, mas não coloco outras
mancias, entre aspas, como principais dentro desse contexto dos arcanos maiores ou menores do tarô. Eu uso o baralho do tarô primeiro, o baralho do tarô vem antes de tudo, e depois o resto, depois as outras mancias, os outros conhecimentos, as outras ciências, elas são agregadas durante a consulta ou durante os estudos. Eu sempre coloco essa questão para os alunos tomarem muito cuidado quando vão usar, por exemplo, essa junção de conhecimento, extraindo de outras mancias, de outras ciências, a base para respostas dos arcanos maiores, por exemplo. Os arcanos maiores representam o quê? Eles representam um estado espiritual, um estado mental, alguma coisa que está acima do nosso dia a dia, acima do nosso conhecimento mundano. Os arcanos maiores representam alguma coisa espiritual, psíquica, alguma coisa que está contida na alma, alguma coisa que está dentro dos aspectos kármicos da pessoa. Enquanto que os arcanos menores, que são 56, mostram muito mais uma questão do cotidiano, pessoas, ações, dificuldades, obstáculos, coisas que você vai viver no teu dia a dia, aquilo que vai se apresentar para você de uma maneira mais prática, mais objetiva. Então eu separo esses dois grupos. Os 22 arcanos maiores representam, na minha experiência, na minha concepção, na minha forma de ver o baralho, representam aspectos da espiritualidade, aspectos do karma, aspectos da alma da pessoa, aspectos de coisas que muitas vezes ela não vê, que ela não percebe, aspectos mentais, às vezes que estão no inconsciente. Enquanto que os arcanos menores representam, na minha opinião, os fatos mundanos, as coisas do dia a dia, a família, os amores, o teu relacionamento com amigos, a forma como você vê a vida, a forma como você trabalha as ações do cotidiano em busca de respostas. Juntando essas duas coisas, você vai ter uma resposta mais acertada, mais assertiva daquilo que você busca. Se você tem o conhecimento do obstáculo, vai ser muito mais fácil você tomar uma atitude para a remoção desse obstáculo do teu caminho. E aí que entram os 22 arcanos maiores, porque eles vão pegar o aspecto espiritual, aquilo que ainda não se vê, ou aquilo que é sentido, pressentido, mas ainda não é executado. Até quando um arcano maior sai para futuro próximo, futuro de médio ou longo prazo, isso pode se refletir numa ação. Pode sim. Mas muito antes disso, essa ação está acontecendo ou deve acontecer no espírito. Então a gente vai separar esses dois grupos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os arcanos maiores. Antes de tudo, porém, antes da gente começar a nossa conversa e partir para a mão na massa, para a gente conversar direcionadamente sobre os arcanos maiores, os 22 principais arcanos do baralho ou dos baralhos tradicionais, eu queria falar para vocês a respeito da literatura que vocês podem usar dentro dessa nossa viagem arquetípica, dentro do tarô. Eu queria sugerir para vocês, independente do nível de conhecimento de cada um, tá? Eu estou partindo do princípio que nós estamos iniciando um conhecimento, e dentro desse contexto eu gostaria de sugerir alguma, por antecipação, antes da gente se desenvolver, antes da gente progredir dentro da nossa conversa, eu gostaria de sugerir para vocês uma leitura, alguns livros que podem servir de base. Alguns dos livros que eu vou mostrar para vocês são mais complexos, são de uma leitura mais difícil, outros vão ser de uma leitura muito fácil, são livros de prateleira, livros com uma facilidade muito grande de leitura, livros muito básicos muitas vezes, alguns livros intermediários. E alguns livros que vocês devem também buscar não vão estar nessa lista que eu vou mostrar para vocês. Essa lista é uma lista básica, uma lista introdutória. São livros que vocês devem procurar na internet, que vocês devem procurar em livrarias, que vocês devem, de repente, dar uma olhada em algum sebo, muitas vezes, esses lugares que vendem livros usados, para que vocês possam ter acesso a informações adicionais, para que vocês possam ter acesso a algumas informações que de repente façam parte de um desenvolvimento que está contido dentro do objetivo de vocês. Alguns de vocês vão estar focados mais para o autoconhecimento dentro do tarô. Outras pessoas vão estar focadas muito mais para as artes oraculares, onde a pessoa quer dar consultas, quer transformar o tarô e a cartomancia, o baralho cigano, muitas vezes, numa forma de trabalho.
E dentro desse contexto de trabalho, inclusive, eu tenho que deixar bem claro para vocês, pessoal, cartomancia é uma profissão. O ofício de tarólogo é regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Procura lá no Google mais informações sobre a profissão de tarólogo regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Todos os tarólogos, cartomantes, astrólogos e etc. estão regulamentados pelo Ministério do Trabalho, têm direitos e deveres que devem ser observados pelo profissional correto, coerente, pelo profissional que quer desenvolver um trabalho bem embasado. Então o que eu digo para vocês? Sempre focados no baralho, no estudo. Estudar tarô não é fácil. Você muitas vezes no caminho, na caminhada, durante o tempo em que você está desenvolvendo os teus estudos, você pensa em parar. Porque muitas vezes a pessoa pensa que é simplesmente pegar um baralho e sair fazendo leitura. E não é assim que acontece. Na prática, o tarô exige muito envolvimento, muito conhecimento, muito estudo. Você tem que se dedicar, tem que ler, tem que ter muito livro à disposição para você alimentar o teu conhecimento e juntar aquelas coisas todas que eu falei da astrologia, da cabala, da quiromancia, da numerologia, seja onde for que você busque os aditivos do conhecimento para o baralho de tarô, você tem que ter um embasamento, você tem que ter no mínimo a questão teórica, né, bem embasada para você procurar, para você buscar mais ferramentas que vão complementar o teu trabalho. Desejo a vocês uma boa sorte dentro dessa jornada. Espero que aqueles que queiram desenvolver os seus trabalhos de forma oracular, de forma taromântica, desenvolvendo essa questão do trabalho, né, para você se desenvolver dentro de uma profissão como tarólogo, desejo toda a sorte do mundo e que você sempre estude. Vou começar agora então pelos livros, né, que eu vou sugerir para vocês, para que a gente faça uma análise aí do que é mais interessante individualmente para cada um de vocês. E eu vou sugerir, o primeiro livro que eu vou sugerir é esse aqui, é a Iniciação ao Tarô, do Pedro Camargo, da editora Nova Era. Esse livro é um livro interessante, um livro pequeno, um livro de bolso, provavelmente 15 por 21 é o formato dele. É um livro bastante interessante, tem algumas informações aqui dentro que vocês vão gostar bastante, porque ele fala dos arcanos maiores, ele fala dos arcanos menores, e ele fala de uma forma mais direcionada, mais direta, de uma forma onde ele dá os aspectos favoráveis, aspectos desfavoráveis e o resumo do livro. O resumo que vai levar vocês para a síntese de cada carta. Bastante interessante, um livro bastante interessante. Então, Iniciação ao Tarô, do Pedro Camargo, editora Nova Era. Esse é o primeiro livro que eu indico para vocês. Alguns livros, como eu falei, são mais profundos, outros são mais fáceis de se ler, são livros de prateleira, outros são livros mais técnicos e direcionados. Esse é um livro bastante interessante também, que é o Tarô, A Sorte pelas Cartas, de Arthur Edward White. Vocês devem saber, quem não sabe quem é Arthur Edward White, é o idealizador do baralho Rider-Waite, né? Esse cidadão, o Arthur, ele fazia parte de um grupo ocultista, de um grupo chamado Golden Dawn. E o que aconteceu com o Arthur? Ele resolveu montar um baralho de tarô, o primeiro baralho do mundo com todos os arcanos com imagens, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores. Nesse baralho, que vai ser o fruto do nosso objeto de estudo nesse vídeo que a gente está desenvolvendo, vocês vão poder observar que os 22 arcanos maiores eles têm figuras, têm imagens, mas os 56 arcanos menores também têm imagens sugestivas a respeito dos seus significados. Então, para quem está começando, sugiro que comece pelo baralho Rider. Algumas pessoas já devem estar no baralho de Marsella, algumas outras já devem estar desenvolvendo o tarô mitológico, algumas estão no tarô egípcio. Isso não importa, pessoal. O que importa é você se sentir bem com o baralho que você usa. Eu sugiro a utilização para quem começa pelo baralho Rider, porque o baralho Rider é um baralho que tem os arcanos menores com uma clareza muito grande sobre o sentido de cada carta, enquanto que o baralho de Marsella ele tem símbolos ornamentais nos arcanos menores. Então isso às vezes para o estudioso, para aquele que está começando, se iniciando, para o iniciado, às vezes soa um pouco mais difícil de fazer a leitura, porque dá a impressão que você tem que decorar muita informação. Então eu recomendo para quem está começando, para aqueles que já têm um nível intermediário, um nível avançado,
pode se familiarizar com qualquer tipo de baralho. O baralho não importa. A base do tarô são 78 arcanos, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Se você prefere o de Marsella, não tem problema nenhum. O objeto do nosso estudo dentro desse vídeo vai ser desenvolvido dentro do baralho Rider, que foi idealizado por Arthur Edward White e desenhado por uma artista plástica chamada Pamela Coleman Smith. Mais informações a respeito dessas duas pessoas você obtém no YouTube. Então, esse é um livro, né, do Arthur Edward White. Foi um dos primeiros livros com o qual eu tive contato, né, no baralho. E eu indico para vocês também. Esse livro tem na internet para vender. É um livro muito bom também. Ele é um pouco mais, ele tem uma leitura um pouco mais técnica, às vezes um pouco mais de difícil entendimento, às vezes é mais complicado fazer a leitura dele, mas é um livro bastante interessante também. Esse é um livro que eu digo que é um livro de prateleira, é um livro chamado Tarô para Magos e Bruxas, que vocês talvez tenham até visto em alguma livraria, em algum lugar por aí. É um livro básico, é um livro bem simples, é um livro que tem informações básicas, mas que de repente é aquilo que eu digo, o universo de literatura para o tarô é muito vasto. Então esse é um livro de prateleira da editora Pensamento, né? Tarô para Magos e Bruxas, da Rena Teref, que é a escritora. É um livro básico, um livro de prateleira, mas eu indico também para quem tiver interesse, aumentar, né, o seu cabedal de informações, também pode utilizar esse livro também. Esse livro aqui é um clássico, né? Todo tarólogo provavelmente vai ter, né, na sua biblioteca esse livro chamado Tarô de Marsella, de Carlos Godo, da editora Pensamento. Esse livro aqui é um livro muito interessante de ser lido. Para quem tem interesse em fazer uma leitura que envolve tanto a parte mais superficial quanto mais profunda do tarô, e tem algumas informações bem interessantes aqui, ele vem mais focado para o baralho de Marsella, ele tem assim, às vezes são informações curtinhas, mas ele pega aspectos, por exemplo, de significados, de símbolos, da simbologia dos itens que estão contidos em cada arcano. Então, Tarô de Marsella, Carlos Godo, editora Pensamento, um livro importante de você ter na tua coleção. Raio Banzaf é um clássico também do tarô. Todo tarólogo, muito provavelmente, seja de que nível for, vai ter um dos livros, no mínimo um livro do Raio Banzaf. Então esse livro se chama As Chaves do Tarô, uma introdução ao tarô com muitos esquemas de disposição de cartas, Raio Banzaf, editora Pensamento. Esse cidadão aqui chamado Raio Banzaf, essa pessoa, esse tarólogo alemão, ele é um dos ícones mundiais, já falecido, mas era um dos ícones mundiais do tarô, e eu recomendo a leitura desse livro. Ele traz realmente muitos métodos de disposição de cartas, fala de aspectos que ligam a cabala, ligam a numerologia, ligam outros aspectos de complemento à leitura do tarô. Então, a editora Pensamento, As Chaves do Tarô, Raio Banzaf, um livro muito bom de se ter também. Outro livro também clássico que você tem que ter se chama Tarô Clássico, do Stuart R. Kaplan. Esse livro também é da editora Pensamento e é um livro excelente de você ter. Você tem que ter esse livro aqui, Tarô Clássico, Stuart R. Kaplan, um livro muito bom, um livro excelente, que você vai desenvolver um conhecimento tanto básico quanto intermediário, quanto de história. É um livro excelente, pessoal. Tarô Clássico, Stuart R. Kaplan, anotem esse nome, editora Pensamento, procurem na internet, nas livrarias. Esse livro tem fácil de achar, não é difícil. Outro livro do Raio Banzaf, né, um livro muito bom também, chamado Tarô, Sabedoria para Todos os Dias. Ele, na verdade, é praticamente um oráculo, como vamos dizer, autodidata, um oráculo autoconsultável. Eu não sei nem o termo adequado para usar para esse livro. Ele é lindo, muito bonito. Você pode ver que aqui na imagem aqui do Sol, esse é o arcano 19, o arcano do Sol, e vem com um acabamento no livro excelente, um livro muito bom, um livro pequenininho, é um livro que você lê com uma facilidade muito grande, provavelmente você vai ler em 1 ou 2 dias esse livro. Ele pega os arcanos maiores e menores
e traz informações aqui na lateral dizendo os aspectos principais em vários aspectos da vida durante as leituras. Então é um livro muito bom de se ter, apesar de ser um livro mais simples, um livro mais com informações mais rápidas, né? Mas muito interessante. Raio Banzaf é uma das pessoas, um dos ícones do tarô que eu recomendo. Tarô dos Anjos, da Mônica Bonfiglio, né? Esse da Oficina Cultural Mônica Bonfiglio. É um livro também que ele pega e monta uma nova versão do tarô, ele monta uma nova visão do tarô, onde vai se juntar anjos e tarô, bastante interessante, porque a Mônica ela tem uma forma didática de fazer a condução dos estudos dela de uma forma bem didática, bem dinâmica. Muito interessante ter esse livro também, Tarô dos Anjos. Você consegue relacionar os arcanos maiores com qualquer outro tarô, né? Não só o Tarô dos Anjos. Muito interessante de se ter também. Mônica Bonfiglio, Tarô dos Anjos, recomendo para vocês também. Novamente o Tarô de Marselha, do Carlos Godo, né? Essa é a caixa que contém o livro. Tenho aqui também o Nicholas Conver, Antigo Tarô de Marselha. É um livro de prateleira também, bastante superficial, bastante leve de leitura, né, da editora Pensamento também. Antigo Tarô de Marselha, do Nicholas Conver. Tem um apanhado geral, né, das cartas, ele utiliza bastante o tarô de Marselha dentro desse livro como base de fundamento do trabalho. Para quem estuda o tarô de Marselha, para quem se afiniza com o tarô de Marselha, eu digo que é um bom livro. Esse aqui é um ícone, esse aqui é obrigatório você ter. Curso completo de tarô do Ney Naif. Quem não conhece o Ney Naif, né? Tarólogo que é tarólogo conhece o Ney Naif. Então, se você não conhece ainda por algum motivo, pesquise, procure. Ney Naif hoje no Brasil é uma das referências de tarô, né, como conhecimento, como professor de tarô, uma pessoa muito boa, uma pessoa que sabe desenvolver um trabalho excelente. É um livro que eu indico para você. Eu tenho 2 desse aqui para você ter ideia. É um livro que um eu uso para leitura e outro eu guardo como relíquia, porque é um livro muito bom. Esse aqui você encontra, inclusive no site do Ney Naif, você encontra os livros, as obras dele para vender. Eu recomendo muito esse livro que você utilize. Esse livro aqui é excelente. Curso completo de tarô do Ney Naif, editora Nova Era, pessoal. Não esqueçam, excelente livro. Raio Banzaf de novo, o livro do tarô, um livro muito gostoso de ler, da editora Pensamento também, um livro muito gostoso de ser feita a leitura, um livro que te traz uma leveza durante a leitura das cartas, muito boa, e traz também informações, métodos de disposição de cartas, fala dentro de alguns métodos específicos qual é a composição de cada carta dentro daquele aspecto específico de um jogo qualquer, e é muito interessante. Então eu recomendo também para vocês Raio Banzaf, o livro do tarô. O Tarô e o Autoconhecimento, da Mary Steiner Geringer. É um livro mais difícil de achar, mas é um livro também muito interessante, porque muitos dos arcanos vão entrar em confronto com aquilo tudo que você já sabe sobre o tarô. Algumas cartas, inclusive, entram numa questão polêmica, porque ela coloca numa visão onde me parece que algumas cartas até saem do seu significado original e acabam até entrando num sentido mais contrário à base do tarô. Mas muito interessante para você fazer o confronto das informações que você tem a respeito do tarô. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter uma literatura onde você vai ver uma informação e num outro livro você vai ver que essa informação está se contradizendo. Qual é o papel de você como estudioso? É peneirar, é aprender dentro do teu próprio baralho qual a resposta que essa carta individual ou de forma coletiva, dentro de um jogo, dentro de um esquema de disposição de cartas, como é que ela se comporta dentro desse método. Então você vai aprender o teu próprio tarô, né? A gente pega uma base, um fundamento do tarô, mas a gente não pode dizer que o tarô tem um fundamento único, exclusivo, um fundamento que todos têm que seguir igualmente as regras que são colocadas dentro dos arcanos maiores ou menores, dentro dos métodos de disposição de cartas. Isso é uma base. Você vai aprender o teu próprio tarô. Você vai desenvolver o conhecimento, você vai desenvolver a tua cultura taromântica e tarológica de forma individual. Você pode aprender a base, mas a resposta final do teu oráculo pessoal, ele vai ser dada por você mesmo. Você tem que aprender a trabalhar com esse oráculo, você tem que aprender a trabalhar com as cartas, você tem que aprender a trabalhar com esses detalhes que muitas vezes vão diferenciar a forma
como eu vejo o baralho e como você vê o baralho. Eu, por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, eu dei algumas entrevistas para rádio e televisão aqui em Curitiba, falando que o Brasil não ia ganhar a Copa do Mundo de 2010. E qual a carta que saiu para o Brasil dentro dessa conversa que eu tive com a mídia paranaense, com a mídia curitibana? É a carta do mago. A carta do mago é o primeiro arcano do tarô, né? Eu tenho até ele aqui. É o primeiro arcano numerado do tarô, vamos dizer assim. A gente tem o arcano do louco ou do bobo, como vocês preferirem, que é a carta número 0 ou sem número. Então a gente pega como princípio, como primeiro passo, como o número 1, como aquele que se desloca primeiro, o arcano número 1, que é o arcano do mago. Essa carta saiu para o Brasil. Muita gente disse para mim, mas você tem que tomar cuidado ao falar que o Brasil não vai ganhar, porque saiu o arcano do mago. O mago é o primeiro, o mago é o vencedor, o mago é aquele que dá o primeiro passo. E não foi isso que eu enxerguei. Como eu enxerguei o baralho, a carta do mago? Eu enxerguei essa carta dizendo que o mago, no caso de competições, no caso de disputas em jogos, ele representa o charlatão do tarô. Ele representa aquele que diz muito, mas faz pouco. Ele representa aquele que se veste de uma capa muito bonita, muito colorida, mas por dentro ele tem um problema com a vontade dele, que é inclusive o tema da carta, a vontade. Né? Então eu disse que o Brasil não ganharia, disse que a Espanha ganharia a Copa do Mundo de 2010, como de fato ganhou, porque saiu a carta da Imperatriz. A Imperatriz ela está num trono almofadado, gostoso, equilibrado, confortável. Então eu confrontando o arcano número 1, o primeiro passo, o mago, com o arcano número 3, a Imperatriz, eu vejo que a vontade é uma coisa, eu estar realizado, frutificando, colhendo os frutos, de acordo com o arcano 3, que é o arcano da Imperatriz, é muito diferente. Então eu ter a vontade de fazer uma coisa e fazer efetivamente essa coisa são coisas distintas. Eu não posso misturar o arcano 1, que é o primeiro passo, que é o número 1, que é aquele que se desloca, que dá o impulso da vontade, eu não posso confundir com a vontade realizada no arcano 3 da Imperatriz, porque ela representa frutificação, sorte, crescimento, ela tem um trigal que cresce aos pés dela, então é um arcano de realização, de satisfação, de inteligência, de criatividade, de felicidade. Né? Então por esse motivo eu disse na época que a Espanha ganharia a Copa do Mundo, como de fato ganhou. Voltando à nossa lista de livros, né, que eu estou indicando para vocês aí, que eu estou sugerindo para que vocês façam uma leitura, tem muita coisa boa aqui dentro dessa pequena lista, né, só um apanhado geral também de livros, né, para indicação aí de leitura. Raio Banzaf de novo, Manual de Tarô, Origem, Definição e Instruções para o Uso do Tarô, da editora Pensamento também. Manual do Tarô, Origem, Definição e Instruções para o Uso do Tarô, Raio Banzaf. Um livro muito bom, gente. Um livro espetacular para vocês fazerem uma leitura, para vocês verem aspectos ligados a outras culturas que não só o tarô propriamente dito. Ele vai ligar com letras e símbolos, por exemplo, né, a letra hebraica, símbolos que estão contidos e muitas vezes ocultos dentro das cartas. Então indico o Manual do Tarô para quem está começando a leitura, para quem quer reciclar o seu conhecimento também, muito bom. Raio Banzaf, Manual do Tarô, Origem, Definição, Instruções para o Uso do Tarô. Excelente livro também. De novo, Raio Banzaf, né? Guia completo do tarô, um livro bonito, um livro bem escrito, um livro fácil de manipular, de você mexer no livro, as folhas do livro são macias, você consegue fazer uma leitura rápida, onde ele liga os hexagramas do I Ching com os arcanos, onde ele liga figuras mitológicas com os arcanos, onde ele faz arquétipos equivalentes no campo astrológico. Então, para quem gosta de astrologia contida dentro do baralho do tarô, eu indico também esse livro, que ele é muito bom. Guia completo do tarô, Raio Banzaf, também bastante interessante. Esse livro é um clássico, né? Esse livro aqui é da Sally Nichols, da editora Cultrix, e se chama Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Para quem quer ter uma inserção maior da mitologia dentro do tarô, de aspectos psicológicos, aspectos mais voltados para a psique humana,
Jung e o Tarô da Sadie Nichols, um livro mais complexo, um livro mais pesado de se ler, é um livro onde ele vai fazer a leitura mais voltada para as questões psicológicas das cartas, para os arquétipos do inconsciente, onde ele vai desenvolver aqui uma leitura mais técnica. Esse livro, para quem está no nível médio ou avançado, é excelente a leitura. Sadie Nichols, Jung e o Tarô, também recomendo esse livro. E por último, né, aqui vai faltar, claro, né, dentro desse pequeno apanhado de livros que eu fiz aqui com vocês, vai faltar G.O. Mebis, né, G.O. Mebis, os arcanos menores do tarô. Falta aí o tarô mitológico, né? Tem alguns livros aqui que eu não vou também colocar, né, uma sucessão muito grande de livros para vocês. Esses livros aqui foram livros superficiais, livros básicos, médios, um ou outro avançado. Tá? É para a cultura de cada um, para o desenvolvimento pessoal de cada um, para quem quiser livros mais pesados, livros mais de uma coisa mais de exigir do seu conhecimento, tem muita coisa disponível na internet, e talvez num vídeo secundário, num vídeo que a gente fizer aí numa segunda etapa, eu possa passar algumas informações, algumas sugestões para vocês de livros mais técnicos, livros mais de uma leitura mais organizada dentro do aspecto técnico do tarô. Tá? A gente vai começar agora por esses aspectos aí de repente mais superficiais e intermediários, e um ou outro livro mais complexo. Esse livro aqui se chama Tarô do Cigano, né, do J. Della Monica, da editora Madras. Por que eu estou colocando esse livro aqui dentro dessa lista de sugestões? Não concordo com essa descrição chamada tarô do cigano. Não gosto dessa nomenclatura chamada de tarô cigano. Porque os ciganos, na verdade, pelos estudos que a gente tem da história do tarô, muito pouco talvez tenham a ver com a criação dos jogos de tarô. Eles talvez tenham sido os difusores dos jogos de tarô pelo mundo. Talvez. Isso é uma corrente de cada tarólogo, cada um vai se ligar a uma corrente, provavelmente vai dizer se concorda ou discorda de alguma coisa específica com relação ao baralho cigano, né? Eu, particularmente, acredito que o tarô tem as suas origens no século XIV, na Europa. Muito pouco se sabe sobre de repente, o poder dos ciganos nessa questão da criação do baralho de tarô. Então eu coloco essa nomenclatura de tarô cigano como uma nomenclatura não politicamente correta. Então eu chamo de baralho cigano. Eu jogo baralho cigano, gosto muito de baralho cigano e acho muito interessante de quem está estudando o tarô dar uma olhadinha também no baralho cigano. Porque você vai conseguir informações lá dentro também que vão acabar aumentando o leque de informações que você tem, aumenta o teu vocabulário, né? Aliás, falando em vocabulário, qual é o grande segredo, pessoal, de um bom tarólogo? O maior deles, talvez. Eu não sou um grande orador, eu não sou uma pessoa assim que, né, eu queria ter esse poder de falar de uma forma mais eloquente, de uma forma mais... Eu acho ainda que eu tenho que me desenvolver bastante nessa questão da oratória, né, e da retórica. Mas o que um bom tarólogo desenvolve? Qual é o grande trabalho de um bom tarólogo? Quanto mais conhecimento você desenvolve, quanto mais leitura você faz, melhor fica o seu português. É isso mesmo, a língua portuguesa. Você tem que ter um desenvolvimento dentro de um vocabulário, dentro da forma como você fala com o teu cliente, com o teu consulente, sim. Se você tem uma boa comunicação, se você tem uma forma pessoal, não importa se você é mais tímido, se você é mais tem um desenvolvimento um pouco maior ou melhor, ou às vezes muitos dos meus alunos têm uma dificuldade em colocar o método de disposição na mesa e traduzir essas imagens para palavras. É bem complicado você ver uma imagem e falar a respeito daquela imagem com várias palavras. Qual é o segredo para você aprender a fazer isso? É justamente a leitura que você faz no teu dia a dia. Quantos livros você lê? Quantos jornais você assiste? Você tem que ser uma pessoa culta. Tem que ter um nível de inteligência um pouco maior do que a média. Por quê? Porque você tem que conversar com o teu cliente e tem que ter formas de você falar, né?
Eu sou da opinião seguinte, eu não poupo o meu cliente, pessoal. Quando o meu cliente vem me consultar, eu não fico com meias palavras. Eu já vou direto ao ponto, eu já falo o que tem que falar. E muitas vezes a pessoa fica até, às vezes, fica assim um pouco atônita, né? Ela fica, puxa, não pensei que era assim. Porque eu não sou daquele que vou dizer, tem um loiro de olhos azuis maravilhoso vindo no seu caminho, entendeu? Eu não vou colocar essa forma lúdica, fantasiosa, teatróloga, né? de colocar a informação para o meu cliente. Eu vou ser direto com ele. Eu vou dizer, é assim, é assado, está com problema, não está com problema, tem que agir assim, tem que mudar esse comportamento, né? Tem que fazer isso, isso e aquilo para você ter um bom resultado. Então, na minha opinião, o primeiro passo para ser um bom tarólogo é ter um português de preferência, né? Não que eu seja, né? Como eu gostaria de ter assim uma forma de me expressar, de conseguir colocar no vídeo, por exemplo, uma forma mais requintada, vamos dizer assim, de conversação, né? Impostação da voz, aquela coisa da oratória. Né? E eu não tenho essa habilidade ainda muito desenvolvida com relação à oratória, à retórica. Né? Falar em público, por exemplo, eu tenho as minhas dificuldades e luto contra elas, falo, ponho minha cara para bater, e aí é essa persistência que faz você de um bom tarólogo, transforma você em um bom tarólogo. Você não pode ter medo. Você tem que pegar o teu método de disposição de cartas e se desenvolver dentro daquele método, e aí sim você colocar esse método em palavras para o teu cliente, orientando o teu cliente a tomar atitudes e decisões. Então, por esse o caminho é a base. Depois a leitura específica, a leitura técnica, a leitura, né, o envolvimento com outros tarólogos, você se encontrar com outros tarólogos, isso envolve muito estudo, muita dedicação, não é fácil. Você tem que muitas vezes abrir mão de uma tarde de sábado para você poder estudar. E isso é um estudo longo, de dedicação. Se você quer ser um tarólogo profissional, você tem que colocar pé firme nas coisas, tem que colocar, energia, tem que colocar, se dedicar, você tem que se doar. Né? Como tudo na vida, se você quer que alguma coisa dê certo, você tem que se doar. Então eu indico para vocês aí o primeiro passo do que vocês podem executar é uma boa leitura geral, livros, revistas, jornais. Segunda, leituras específicas sobre o tarô, reuniões periódicas com outros tarólogos, troca de informações como essa que a gente está fazendo agora. E exercício, né? Se você ainda não joga tarô ainda para o público, por exemplo, você treine, simule. O tarô é um jogo lúdico, né? Então você vai construir, você simula perguntas onde você vai desenvolver respostas dentro desses arcanos. Queria começar então com vocês agora a respeito dos nossos arcanos maiores. Como eu já disse no começo do vídeo, a gente vai utilizar esse baralho aqui, que é o baralho o tarô Rider-Waite. Essa caixinha está um pouco velhinha, está um pouco amassadinha, mas é um baralho, uma caixa de baralho que eu guardo até com carinho, porque ela é uma caixa original, é um baralho original, eu só uso baralho original. Recomendo a todos vocês que utilizem baralhos originais. O baralho original ele tem uma força, ele tem uma história, ele tem uma energia que envolve ele, que é gostoso de você manipular as cartas. Então isso aí é a primeira coisa, você se familiarizar com as imagens, gostar do baralho que você joga e ter afinidade inclusive no toque. Você tem que sentir o teu baralho, que ele é bom de tocar. Então você já começa pedindo licença para o baralho, né? Você já começa no toque das cartas, sentindo as cartas, você sente-se, passe a mão, isso mesmo, parece esquisito, né? Parece uma coisa, né, de fazer carinho no baralho, é isso mesmo. Você vai passar a mão, né, vai tocar o baralho e vai sentir essa energia, se ela vibra com você. Vibrou com você, me sentir bem manipulando esse baralho. Que baralho é esse? No meu caso, no nosso caso, dentro desse objeto de estudos que nós estamos levando aqui, vai ser o tarô Rider-Waite, como eu já falei, que é o tarô desenvolvido pelo grande magista, conhecido como Arthur Edward White. Cartas pintadas pela artista plástica Pamela Colman Smith, que era também da Golden Dawn, né, aquela ordem hermética que eu falei para vocês no começo do vídeo. E esse baralho foi lançado em 1910 pela Rider Company. É o primeiro baralho do mundo com arcanos menores
com imagens. Então, pessoal, vamos dar sequência então para a nossa leitura, né, dos 22 arcanos maiores do tarô dentro dessa proposta que a gente está desenvolvendo no vídeo. E eu queria apresentar para vocês um resumo rápido das cartas, né, dos 22 arcanos maiores do baralho Rider-Waite, para que a gente possa fazer, né, dar uma passada, na verdade, uma passada geral, uma passada rápida nesses 22 arcanos, fazendo apenas uma introdução. A gente não vai entrar em nada mais profundo, nada mais específico, não vamos entrar numa simbologia muito, de repente, muito complexa ou muito mais apurada. Nós vamos fazer uma visão genérica, uma visão rápida, uma visão introdutória, tanto para quem está começando nos estudos, que é o que eu vou me ater durante a nossa conversa, né? Eu vou considerar que todos nós estamos começando os nossos conhecimentos, estamos iniciando o conhecimento dentro do tarô, e vou fazer uma passagem rápida dentro desse vídeo, né, que é um vídeo introdutório, e a partir daí a gente vai desenvolvendo nas próximas conversas alguma coisa mais objetiva, como métodos de leitura, como de repente dar uma passada nos 4 naipes dos arcanos menores, né, dos 56 arcanos menores, para que a gente possa ter uma visão geral dos 78 arcanos que compõem os baralhos clássicos de tarô. Queria pedir desculpas antecipadamente para vocês a respeito da qualidade desse vídeo hoje, porque eu estou gravando em baixa qualidade, né? O enquadramento ainda não está perfeito, vocês podem ver que às vezes os livros, por exemplo, quando eu estava mostrando, alguns livros ficaram no cantinho da tela, né? Ainda está sendo ajustado, ainda é o primeiro vídeo que está sendo gravado para o Aprendizes do Tarô, e nas próximas conversas eu vou tentar fazer um ajuste mais apurado, mais refinado desses detalhes aí do vídeo, né, para ficar com um enquadramento melhor. E também peço desculpas pelos sons externos que muitas vezes vocês escutam aí do outro lado, como cachorro latindo, carro passando. É porque eu moro numa rua muito movimentada, então muitas vezes tem veículos passando, carros pesados, caminhões pesados, carros de som muitas vezes passando, e muito cachorro latindo. Então vocês acabam escutando no fundo aí cachorro latindo, outros sons, e eu peço desculpa de antemão por esses de repente inconvenientes. Nos próximos vídeos então, pessoal, dando sequência, né, para a nossa leitura básica a respeito dos 22 arcanos maiores do tarô, eu vou iniciar então as nossas considerações sobre cada uma das cartas, tá? A primeira carta, a carta número 0, ou a carta sem número, que é conhecida como a carta do bobo ou a carta do louco. Essa carta está muito ligada às questões de pureza de espírito, muito ligada às questões de espontaneidade, de libertação, espírito muitas vezes como de uma criança, né? E a única coisa que a sombra dessa carta nos pede é que a gente não deixe o espírito infantil tomar conta da nossa razão. A gente tem que agir de acordo com essa carta de uma forma leve, de uma forma despojada, de uma forma livre, porém responsável, porém com critérios, porém não de maneira desleixada ou de maneira desregrada. Então a mensagem principal da carta número 0 ou da carta sem número, que é a primeira carta ou a última, dependendo da forma como você vê o baralho, ela representa o caos, representa a fagulha inicial que dá continuidade à vida. Então é uma carta que está muito ligada às questões de recomeço, muitas vezes, de reinício, de despojamento, de libertação, mas uma libertação que exige coerência, exige força de pensamento, exige mais seriedade muitas vezes. Carta número 1, a carta do mago, o primeiro passo que é dado dentro do baralho de tarô, dentro dos 22 arcanos maiores do tarô. E essa carta está muito ligada ao primeiro passo que é dado muitas vezes com relação ao amor, com relação a um trabalho, com relação à saúde, com relação a novas perspectivas que você queira construir dentro da tua vida pessoal, amorosa, física, espiritual ou em qualquer âmbito da vida. Essa carta representa, se você olhar as cores vivas
que estão dispostas nas vestimentas do mago, elas representam vivacidade, representam eloquência, facilidade de comunicação, uma abertura muito grande para convencer os outros, para conseguir, através da palavra, convencer ao outro. Então é uma carta que está muito ligada também aos aspectos mais da malandragem, muitas vezes, né? Porque o mago é um saltimbanco, o mago é um mágico, o mago ele é um manipulador, muitas vezes. Então você tem que observar bem quais cartas saem junto com a carta do mago para você ter certeza de que a face mais bonita dessa carta está se apresentando. Muitas vezes ela pode representar num grupo, por exemplo, que um membro quer brilhar mais que o outro. Uma pessoa, um componente de um grupo quer brilhar mais do que os outros, como aconteceu na Copa do Mundo de 2010, quando eu disse que a carta do mago representava para o Brasil a derrota e não a vitória, como muita gente acreditou e disse, e até fui criticado nessa época por ter dito que a carta do mago traria perdas para o Brasil. E foi isso que aconteceu, pessoal. Então essa carta ela tem que ser vista com muito critério e cuidado. Não basta dizer que ela está ligada à vontade, que a palavra que define o mago é a vontade. De fato é a vontade, só que não a vontade concretizada, não a vontade ainda construída. Ela está no âmbito único e exclusivo da vontade, do desejo. Então tem que ser analisado com muito critério essa carta antes de você dizer que ela é positiva. Carta número 2, carta da alta sacerdotisa ou da papisa. Ela está muito ligada às questões intuitivas, à espiritualidade, ao Torá, que é a lei judaica, que se refere a alguma coisa que está semi-encoberta ou oculta e que será revelada em breve. É uma carta que fala da intuição, da introspecção, fala da mulher que fala pouco, fala da bruxaria, fala da magia, fala da detentora do conhecimento oculto e do conhecimento arcano. Então, quando essa carta sai num jogo, ela pode representar tanto que a pessoa deve ficar calada ou que ela deve evitar de ficar calada. Esse é um segredo dos 22 arcanos maiores do tarô que tem que ser bem observado. Se cai em posição de conselho, fique quieto, fique calado. Se cai em posição de origem dos obstáculos, por exemplo, dentro do método de disposição de cartas, de leitura de tarô, significa que você deve falar, que você não deve se omitir, que você não deve ser omisso. Então, uma carta também que tem que ser analisada com critério quando entra dentro, entra dentro até redundante, mas quando entra num sistema de disposição de cartas. Terceira carta, a carta da Imperatriz, uma carta que representa criatividade, frutificação, sorte, crescimento material, físico, representa a mulher grávida, representa que num comércio, esse comércio será muito bem sucedido, e esse trigal que cresce aos pés da Imperatriz representa o momento certo da colheita. Então uma carta excelente quando entra tanto para assuntos amorosos quanto para assuntos comerciais. É uma carta que abençoa, que protege, que orienta, que consola. Uma carta muito boa. Carta número 4, carta do Imperador, representa a concretização, a solidificação, a realização. Essa carta ela representa também que muitas vezes quem está sendo representado por ela dentro de um método de disposição de cartas pode significar que essa pessoa está sendo muito austera, muito dura, está usando palavras muito pesadas, está querendo convencer ao outro, empurrando a sua vontade e goela abaixo. Então tem que tomar muito cuidado quando essa carta sai para que você não seja muito duro, não seja muito austero, muito, às vezes, até impositivo demais. Essa carta ela realiza, ela traz concretização, estabilidade, ela traz a realização física, a visual, não só da vontade, como no caso do mago, mas ela traz a realização concreta. Você observa um prédio pronto, enquanto que no mago você observa apenas esse prédio rabiscado no papel. No caso do Imperador, esse prédio será construído e solidificado efetivamente no plano físico. Carta número 5, carta do Papa. A carta do Papa fala sobre união, sobre sociedades comerciais, eloquência, fala sobre diplomacia, sobre ensino, sobre uma coisa mais ortodoxa muitas vezes, um método mais quadradinho, mais certinho que a pessoa utiliza para realizar de forma metódica tudo aquilo que ela deseja. É uma carta de
proteção ao casamento, de bênçãos, de orientação espiritual positiva, mas tem que sempre observar também qual é o conselho que essa carta dá. Essa carta dá um conselho para você não se apegar demais a métodos prontos, não se apegar demais a respostas já concebidas por outras pessoas. Obtenha espiritualmente a sua própria resposta, diz a carta do Papa. Carta número 6, carta dos enamorados. Uma carta também que representa a indecisão ou a decisão que tem que ser tomada, representa uma dúvida, representa incerteza, é uma carta neutra dentro de jogos e dentro de métodos de disposição de cartas, mas também significa proteção amorosa. Quando ela sai com relação ao amor, ela representa proteção, representa abertura de caminhos. Quando ela sai para comércio, para outros âmbitos da vida, representa muitas vezes dúvida, incerteza ou paralisação. Carta número 7, carta do carro, representa a rédea do destino nas mãos, representa que quem está no controle desse carro ou dessa biga é você, é o teu consulente. Então ele tem que ter habilidade para conduzir as duas esfinges que puxam esse carro, que puxam essa biga. Então você tem que ter o controle, o cuidado para saber quando puxar a rédea de uma dessas esfinges, quando soltar um pouco a rédea da outra esfinge, para você poder equilibrar o carro e chegar com êxito ao sucesso, com êxito àquilo que você deseja alcançar. Ela dá um conselho para tomar cuidado com a precipitação, com o exagero, às vezes, de confiança em algum propósito que você tenha de vida. E com calma, sempre com muita calma. Carta da Força, no baralho Rider, a carta da Força está na posição número 8. Nos baralhos, ou na maioria deles pelo menos, e principalmente no tarô de Marsella, essa carta ela está invertida na posição. Nesse baralho, a posição 8 é tomada pela Força. Nos baralhos tradicionais, a posição 8 é tomada pela Justiça. Então, nesse baralhinho especial, nós temos que tomar um cuidado quando formos fazer a quinta essência. A quinta essência é aquela redução das datas de nascimento ou dos anos, para que a gente tenha uma carta que represente sinteticamente, de forma resumida, aquele ano ou aquela data de nascimento. Quando a gente vai procurar uma regente pessoal, por exemplo, uma carta regente pessoal, a gente vai usar um método chamado quinta essência, que na sequência nós podemos ver com mais calma, com mais tranquilidade como fazer. Mas é um método simples de redução de datas de nascimento ou de anos, dias, meses, onde você vai obter cartas que estão ligadas aos arcanos maiores e aqui você vai fazer uma leitura prévia kármica da pessoa. Nesse caso, no arcano número 8, a gente tem contido aqui a energia feminina que está fechando ou abrindo a boca do leão. Depende da carta, depende do baralho que você está usando, mas nesse caso ela está fechando a boca de um leão. Dizendo que muitas vezes a força bruta é vencida pela palavra, é vencida pela sutileza, pela tranquilidade e pela calma. Uma simples conversa às vezes vale muito mais do que muito músculo. Ter mais cérebro e menos músculo. É isso que indica a carta da força nessa posição. Carta número 9, carta do ermitão, carta ligada ao orixá Oxóssi do candomblé. Oxóssi é caçador, Oxóssi é um orixá que traz as suas a comida para dentro da tribo, ele traz o alimento, ele traz a proteção, ele traz a vida para dentro da sua tribo. Só que ele nunca pode caminhar acompanhado, nunca pode ter ninguém atrás do Oxóssi pisando em folha seca. A carta então do ermitão eu relaciono diretamente com esse orixá, dizendo: cheguei ao ponto mais alto da montanha por minha conta e risco, só que cheguei sozinho, sem depender de terceiros, sem depender dos outros, sempre contando com a minha própria força, com a minha própria energia, com a minha própria dedicação. A carta do eremita ou do ermitão, como queiram, ela representa 3 palavras básicas que definem essa carta, que são calma, prudência e cautela. Calma, prudência e cautela, no caso da carta do ermitão, representam um caminhar lento, porém firme. Você não pode deixar que essa calma, prudência e cautela se transforme, de repente, em apatia, em lentidão. Você tem que ir dando o passo um por vez, mas com firmeza, com entendimento daquilo que você está fazendo, usando a lanterna para autoconhecimento, autoentendimento do seu próprio caminho. Carta número 10, carta da Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, o nome é bonito, mas ela nem sempre é tão bonita assim quando ela sai num jogo ou sai dentro de um contexto da quinta essência, do resumo kármico da pessoa.
É uma carta que representa muitas vezes uma panela de pressão emocional, pode representar rotina, mesmice, cansaço, pode representar que a pessoa tem um evento de destino muito forte, mas que ela se nega a tomar as atitudes que tem que tomar para a libertação desse evento, né, de destino positivo. Essa carta normalmente ela tende a representar, na verdade, um lado positivo da roda da fortuna. Ela tende a representar um lado de ascensão, mas nem sempre. Às vezes a pessoa pode estar em queda, então vai depender dos outros arcanos que saírem no jogo, mas 60% das vezes ela indica um caminho positivo, um caminho onde a pessoa às vezes está ansiosa, está meio elétrica, meio cansada, meio irritada muitas vezes, mas representa também que ela tem a possibilidade de abraçar o destino dela, de abrir as portas, de abrir os caminhos dela com força, energia e coragem, desde que ela solte o pino que está prendendo essa roda aqui no meio. Essa roda girando no mesmo lugar não leva para lugar nenhum. Quando se solta esse pino, essa roda começa a girar e aí sim leva o consulente para um lugar definido dentro do seu destino. Carta número 11, como eu disse, ela está nessa posição invertida dentro do baralho Rider. Nessa posição, normalmente, os arcanos do tarô de Marsella consideram que a carta 11 seja a carta da força. Nesse caso, nesse baralho em especial, ela representa a carta da justiça. Não se sabe exatamente por que o idealizador do baralho, que foi Arthur Edward White, por que ele optou por mudar a posição das cartas. Ninguém sabe ao certo. Mas ele deve ter os motivos esotéricos, os motivos ocultos que levaram ele a fazer essa modificação, que muitos tarólogos, né, a grande maioria na verdade, não considera essa modificação que foi feita. Considera o arcano 11 como da força e o arcano 8 como da justiça. É uma carta que representa a justiça propriamente dita, representa o equilíbrio, o caráter, representa que você alcança os seus objetivos desde que tenha um caráter íntegro, probidade nas suas ações, integridade em tudo que você fizer, e aí sim você alcançará através de forma racional o objetivo que você deseja. Carta número 12, carta do enforcado, representa São Pedro crucificado de ponta cabeças, representa a vida parada, estagnada, eventos de karma, eventos espirituais muito grandes, sacrifício, autossacrifício, dedicação, devoção e momentos muito difíceis de vida. Normalmente, quando sai essa carta, a pessoa está passando por um período de transformação muito dolorosa que envolve eventos kármicos. Então tem que ser analisada com bastante critério quando sai a carta número 12, a carta do enforcado. Carta 13, carta da morte, não representa a morte efetivamente física, mas representa uma mudança repentina que pode trazer dor muitas vezes. Então a perda do emprego, uma demissão, o término de um casamento, de um namoro, de um noivado, ou algum rompimento com pessoa conhecida, ela representa uma renovação. Só que para irmos para o céu, nós temos que morrer. A morte não é desejada muitas vezes, então ela é um pouco temida, né? Às vezes as pessoas têm medo dela, porque ela aparece rompendo, ela aparece desligando coisas. Numa segunda etapa, no decorrer das coisas, ela traz uma nova visão da vida, traz a frutificação, traz coisas novas. Mas nesse período em que ela está acontecendo, ela traz um pouco de dor, ela traz um pouco de desconforto. Carta 14, temperança. Temperança representa equilíbrio, representa o anjo curador, representa o médico que a pessoa deve procurar, representa o equilíbrio interno que ela deve ter para alcançar o que quer. Representa muitas vezes que se ela tem um excesso de energia, está muito irritada, está muito nervosa, ela deve procurar medicamentos muitas vezes, chás, banhos, ervas, não importa, que façam com que ela se acalme. Se ela está muito passiva, ela tem que aumentar o fogo que queima dentro do desejo dela, ou seja, o elemento fogo tem que se fazer presente, para que ela prossiga. Então a temperança diz, tempere os seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua vontade de maneira correta. Carta 15, carta do diabo. A carta do diabo representa para eventos amorosos, sujeição, dependência, prisão pela fala, pessoas que se submetem ao parceiro amoroso. É uma carta normalmente, né, depende do contexto, mas normalmente é uma carta que tende a ser ruim para relacionamentos.
e muito boa para a materialidade. Ganhar dinheiro, fazer negócios, comercializar produtos, você consegue um êxito muito grande quando você tem a carta do diabo presente dentro de jogos que representem aspectos comerciais. Então você tem que observar bem e alertar muitas vezes o teu consulente para que essa vitória financeira dele não seja através de meios ilícitos, porque o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder, como diz o velho ditado. Carta da Torre, carta número 16, é a carta que representa o desligamento doloroso com o passado. Ela tem uma certa ligação com a carta 13, que é a carta da morte, mas a carta 16 ela representa que um evento inesperado surge no caminho e te liberta. Pode representar acidentes de carro, pode representar tropeços, pode representar quedas reais ou de maneira metafórica, pode representar desligamento do casamento, desligamento de amigos, pode representar vários eventos de fundo psíquico, de fundo da alma, né? Aquela coisa da ascensão da espiritualidade vinda por meios caóticos muitas vezes. Então é uma carta que tem que ser analisada também com critério, com cuidado, mas normalmente representa um desligamento do passado e às vezes uma libertação dolorosa. Carta 17, carta da estrela, carta que representa o despojamento, representa a realização, a estrela de Belém, o norte, aonde você quer chegar durante a noite e tudo aquilo que tem de despojamento ligado à carta do arcano 17. O arcano 17 representa então pureza. Representa também e pede para que o consulente tome cuidado com o excesso de inocência muitas vezes. Está sendo muito inocente, está às vezes embarcando em uma situação que pode trazer prejuízo por excesso de inocência. Carta 18, carta da Lua, representa forte aspecto psíquico, espiritual, ligação com o oculto, mas representa também para algumas pessoas perigo de depressão, perigo de doenças psicossomáticas, psíquicas, espirituais, mentais, problemas de ascensão muitas vezes de entidades espirituais negativas, mas normalmente, dependendo do contexto, né, claro, sempre olhando o jogo como um todo, isso você vai aprender quando estiver jogando para outras pessoas, para amigos, colegas, né, ou para si mesmo. Você vai ver que a carta da Lua, na maioria das vezes, está ligada a um aspecto romântico. Ela pode representar aspectos de romantismo dentro de um relacionamento e pode representar dentro de aspectos psíquicos grande abertura ou influência de entidades espirituais, quer negativas, quer positivas. Isso tem que ser analisado com critério e cuidado durante a leitura. Carta 19 do Sol, não precisa nem falar, só de olhar já dá para ver que é uma carta maravilhosa, uma carta que abre caminhos, uma carta muito positiva para qualquer área da vida. Representa também gravidez, representa filhos, representa aquilo que está ligado ao passado, também a nostalgia muitas vezes. Então tem que ser analisada de um ponto de vista sempre positivo, porém sempre alertando o nosso cliente de que o ego tem que ficar em segundo plano. Não pode, porque você tem vitórias sucessivas, de repente deixar que isso suba na cabeça, entendeu? Tem que sempre alertar o cliente sobre essa coisa do ego. Julgamento, carta número 20, carta que está ligada a eventos de família, a transmutação, ao anjo que toca sua trombeta e chama os mortos para a vida, representando o renascimento, representando desenclausuramento, representando libertação. A pessoa sobe um degrau na espiritualidade, sobe um degrau na carreira, sobe um degrau com relação ao seu parceiro amoroso, sobe um degrau na sua saúde, consegue se curar, consegue melhorar. Então, eventos de libertação, de cura, de às vezes ser cobrado ou cobrar demais os outros, também tem esses aspectos, tem que ser observados durante a consulta. Se a pessoa não está cobrando muito de si mesma, exigindo muito de si mesma ou cobrando dos outros. Então ela tem que prestar muita atenção às vezes na forma como ela se comporta diante dos outros ou dos seus subalternos. Carta número 21, a última carta da sequência, a carta do mundo, a melhor carta do tarô. A carta que abre todos os caminhos, que minimiza tudo que tiver de ruim nos outros arcanos e que maximiza tudo que tiver de bom nos outros arcanos. Então, quando sai no final de uma sequência de jogo, dentro de um método de disposição de cartas, representa vitória, sucesso, abertura de caminhos, representa muitas vezes também que a pessoa tem que tomar cuidado com o ego para não deixar essa sucessão
de vitórias, de crescimento, de méritos, de medalhas e tudo mais, fazerem com que a cabeça dela acabe se perdendo do objetivo principal dela, porque as bênçãos espirituais já estão no caminho dela. Então ela não precisa fazer nada além de preservar ou fazer a manutenção daquilo de bom que já está vindo ou já está acontecendo em plano espiritual, físico e mental dessa pessoa. Abre caminho. Se essa carta sair no final de uma sequência de cartas, como por exemplo a Cruz Celta, que é um método muito utilizado de leitura de cartas, essa carta resolve qualquer problema. Ela é o grande trunfo positivo do tarô. Bom, pessoal, passamos rapidamente então os 22 arcanos maiores. Nos próximos vídeos a gente vai conversar mais a respeito dos arcanos maiores. Vamos falar mais sobre o comportamento do tarólogo, sobre como falar certas coisas para o seu cliente, onde você obter mais informações que deem embasamento mais profundo e mais técnico, muitas vezes, para o conhecimento dos arcanos maiores. E também, na sequência, os arcanos menores, que a gente vai dar uma olhada aí nos outros métodos de leitura que a gente pode fazer ao longo do tempo. E tenho certeza que o nosso trabalho vai ser coroado com êxito. Uma boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.